Olá, caros alunos, bem-vindos novamente à sessão de entrevistas sobre metodologia de pesquisa, novamente com a professora Solange. Agradeço muito a participação dela nessas sessões de entrevistas, está sendo muito enriquecedor para todos nós. Vamos começar falando sobre a primeira parte de um projeto de pesquisa, a primeira parte de um artigo científico, a introdução. Professora Solange, como que a gente começa a escrever a introdução de um artigo, de um projeto, mais ou menos que tamanho que ela deve ser? Eu começo pelo problema, eu começo com a pergunta. Nos elucide um pouco mais sobre como escrever a introdução. Ok, nós já vimos anteriormente que a gente deve escolher um tema, depois o problema objeto do estudo, que pode ser até uma pergunta do estudo, né? Então vamos tentar dar um exemplo anterior, voltando um pouquinho para trás, para depois a gente entrar no que a professora Beth está me pedindo. Por exemplo, vocês que são de PSF, vamos imaginar um tema grande que é a dengue. E vamos pensar no objeto, o problema do estudo ou a pergunta do estudo, né? Para que haja prevenção da dengue, eu preciso que tenha educação, mas para que tenha educação, eu preciso de treinamento. Então vamos pensar dengue como tema e treinamento para prevenção da dengue como meu objeto ou problema de estudo ou uma pergunta de estudo. Treinamento tem impacto na prevenção da dengue? Feito isso, o meu primeiro passo é ir para a literatura e fazer o levantamento bibliográfico para ver se ou eu estou desatualizada, porque eu não estou consumindo artigos de pesquisa, então eu tenho que consumir, ler, e aí eu tenho já a resposta do meu problema de pesquisa. Ou então, se a literatura não respondeu, aí sim, vira um projeto de pesquisa. Pensando em introdução, o que a gente tem que fazer? Quando eu vou lendo vários artigos, eu penso em começar a escrever a introdução pelo tema. Então, no caso, eu tenho que situar a dengue, que é o meu tema principal. A dengue de uma forma epidemiológica, a dengue numa forma de surto, né? Depois eu vou entrando na prevenção. Se eu tiver que ter prevenção, diminuindo a incidência ou a prevalência de dengue, eu tenho que ter educação. Mas para que eu tenha educação, eu tenho que ter prevenção. Desculpa, para que tenha educação, eu tenho que ter treinamento. E ter treinamento, isso implica em pessoal, no caso, na área de saúde, enfermeiros e médicos. Se eu for discorrendo todas as etapas, vocês vão ver que em 2, 3 páginas, pensando em projeto até no máximo 5 páginas, eu consigo escrever uma introdução situando do tema até a minha pergunta do estudo. Não esquecendo que no último ou penúltimo parágrafo, antes do objetivo do estudo, eu devo discorrer sobre a relevância justificativa do mesmo, tá? Eu gostaria de perguntar se é necessário situar, por exemplo, naquela hora que você falou de buscar na literatura algo que já tenha sido feito em termos de prevenção e treinamento de agentes de saúde para diminuir os surtos de dengue. Quando eu busco na literatura, eu preciso buscar exemplos que deram certo internacionalmente e nacionalmente e até na sua região. Eu venho vindo lá de fora até chegar, eu venho vindo dos Estados Unidos, por exemplo, o que eles têm feito, o exemplo do Brasil e eventualmente se tem algum registro em termos de UBS, AMAS, se já foram feitos estudos que comprovaram a eficácia ou estudos que comprovaram insucessos do ponto de vista de treinamento. Eu explano tudo isso na introdução? De preferência, quando você vai fazer uma revisão de literatura, que no fundo a introdução é uma revisão pertinente ao seu problema, objeto do seu estudo. A gente sempre deve começar pela literatura internacional e depois incluir a literatura nacional. Então, onde que tem dengue mundialmente? Onde que você pode ter exemplos de treinamento com impacto na prevenção? Isso deve ser colocado sim na sua introdução. Mesmo que no Brasil você ache pouca coisa em relação a isso.
Caso você encontre artigos semelhantes ao que você quer estudar no Brasil, estes também devem ser colocados, de uma forma sempre apresentando os resultados positivos ou negativos da pesquisa. Entendam que na introdução, você não tem que colocar sua opinião, você tem que discorrer sobre o que a literatura mostra em relação àquilo que você quer pesquisar. Então, quanto mais você colocar dados de pesquisas que já foram feitas, semelhantes ou não ao que você quer estudar, mais a sua introdução vai ter consistência, como mostrando que você conhece o assunto, discorre com o assunto, apresenta os principais resultados internacionais e nacionais sobre o seu problema de pesquisa. Então, fazendo um resumo geral e amplo, dividindo a introdução em 3 partes, eu começo falando sobre a dengue, a necessidade da prevenção. Depois eu vou diminuindo e afunilando o assunto até chegar no objetivo do meu estudo, que é, de fato, treinar os agentes de saúde para que haja prevenção de surtos de dengue. É mais ou menos isso? Eu começo com a dengue, depois eu trago especificamente o assunto da prevenção. Dentro da prevenção, eu começo explicando sobre a importância do treinamento de agentes de saúde e faço gancho com o objetivo, que é fazer um treinamento ou avaliar o impacto desse treinamento. É mais ou menos isso? Isso. Apesar que a gente não tocou no assunto objetivo, sempre é importante que vocês tenham um objetivo provisório da sua pesquisa, do seu projeto de pesquisa. Isso foi importante que a professora Beth falou. Por exemplo, naquilo que a gente discorreu anteriormente, provavelmente um objetivo provisório deste projeto seria avaliar o impacto de um treinamento de agentes de saúde na prevenção da dengue em tal região ou tal estado, né? Avaliar o impacto do treinamento no aprendizado dos agentes de saúde em relação a medidas de prevenção. A partir deste objetivo provisório, fica mais tranquilo colocar a introdução nessas etapas, pensando num tema maior, depois no treinamento, depois na prevenção e depois no treinamento. O que a professora Beth falou está correto e é assim que a gente deve descrever uma introdução. Uma sugestão que eu dou para vocês: peguem artigos sobre o tema ou objeto ou pergunta do seu estudo e deem uma olhada com atenção como cada parágrafo da introdução foi escrita. Vocês vão perceber que sempre os autores partem do geral e vão afunilando até chegar ao problema objeto da pesquisa numa revisão da literatura bem apresentada com artigos internacionais e artigos nacionais. Deem uma olhada nos artigos, vocês vão ver que eles ajudam também a que vocês entendam como deve ser feita uma introdução. Excelente, professora Solange. Agradeço muito a sua participação e a gentileza de estar aqui conosco novamente. Um abraço a todos e até mais. Obrigada. Obrigada também e até a próxima.